retornar então aqui a correção das listas dos exercícios de fluxo aqui que nós estávamos vendo na última aula. Uma carga pontual de 0,25 microcoulombs está localizada em R igual a 0. E duas densidades superficiais de cargas uniformes estão localizadas como se segue. Uma de 2 milicoulombs por metro quadrado em R igual a 1 centímetro. Outra de menos 6,6 milicoulombs por metro quadrado em R igual a 1,8 centímetros. Então calcule a densidade de fluxo a uma distância radial dessa carga 0,5, a uma distância 1,5 e depois uma distância 2,5 centímetros dessas cargas aí. Tá? Deixa eu só colocar aqui o lápis para a gente poder botar em vermelho, que destaca aqui com. Então eu tenho aqui uma carga aqui na origem, né, um sistema de coordenadas. Eu tenho aqui minha carga aqui na origem, localizada na origem. Aí eu tenho uma distribuição de cargas a 1 centímetro, a R igual a 1 centímetro de raio, e uma outra distribuição de cargas a 1,2 centímetros em relação à origem. Aqui eu tenho uma carga pontual na origem e a distribuição superficial de cargas a uma distância radial em relação à origem. E que densidade superficial de cargas uniforme deve ser estabelecida em R igual a 3 para causar uma densidade de fluxo zero a 3,5 centímetros de distância. Tá? Então vamos lá. Em R igual a 0,5 centímetros, eu tenho o seguinte: a densidade de fluxo é dada por a carga sobre 4πr ao quadrado na direção radial. Por que somente eu estou usando aqui a carga radial? Porque a 0,5 centímetros da origem, eu estou entre a primeira distribuição superficial de carga e a origem. Então, ou seja, nessa posição aqui, mais ou menos, o único fluxo que ele vai ver vai ser o fluxo da carga pontual que está na origem. Por isso que a gente só vai calcular a densidade de fluxo baseada na carga pontual. Como é uma carga pontual, e aí eu tenho uma simetria esférica, a gente pode utilizar aí o Q sobre 4πr quadrado na direção radial. Tá? Apenas lembrando para vocês que a relação de densidade de fluxo de campo elétrico e campo elétrico é dada por essa expressão aqui, válida para o espaço livre. Substituindo aí os valores, então o valor da carga pontual, 0,25 microcoulombs dividido por 4π, a distância radial ao quadrado. Nessa distância ele vai identificar um fluxo de campo elétrico, fluxo de densidade de campo elétrico na ordem de 796 microcoulombs por metro quadrado. Tá? Então a gente tem que entender que a minha carga pontual está aqui, no zero, e o R de referência que eu estou tendo, 0,5, está aqui, antes do primeiro R, da primeira distribuição de carga superficial, que está em R igual a 1 centímetro. Tá? Então por isso que aqui ele só vai ver fluxo, só vai sentir o fluxo D, só vai compor o fluxo através dessa região do espaço do campo da carga pontual. Bom, agora, se eu for para R igual a 1,5 centímetros, eu vou estar após a primeira distribuição superficial de cargas e após a carga pontual. Então, o fluxo total, a densidade de fluxo total de campo elétrico que eu vou medir a essa distância radial da origem vai ser composta pela densidade de fluxo de campo elétrico devido à carga pontual, mais a densidade de fluxo de campo elétrico devido à primeira distribuição superficial de cargas que está ali em 1 centímetro. Ok? Para isso, pessoal, novamente, densidade de fluxo de uma carga pontual e aqui a densidade devido a essa distribuição uniforme superficial de cargas. Se é uniforme, basta pegar a densidade superficial de cargas e multiplicar pela área. Está aqui, R1 é 1 centímetro, então a 4πr1 ao quadrado é a área que vai me dar a carga total nessa distribuição superficial com R igual a 1 centímetro. Substituindo os valores, aqui eu tenho micro, aqui eu tenho
em mili, substituindo os valores, nós vamos chegar nesse valor aqui para a densidade de fluxo de 9,77 vezes 3 microcoulombs por metro quadrado na direção radial, tá, pessoal? Porque esse aqui é um problema clássico de simetria radial, tá? Então eu tenho a carga pontual, tenho a primeira distribuição superficial de cargas, que também é esférica, ok, pessoal? Porque eu estou usando o sistema de coordenadas esférico. Depois eu tenho a segunda distribuição de cargas, também envolvendo as outras duas distribuições de cargas. E aí, em diferentes posições de espaço, em diferentes distâncias radiais, nós vamos estar calculando qual é o fluxo que eu vou estar vendo ali de campo elétrico, tá? De densidade de campo elétrico. Reparem que à medida que eu vou me afastando da carga pontual, a minha superfície que envolve a carga interna cada vez aumenta, porque eu estou envolvendo cada vez mais carga. Então a tendência é que a densidade de fluxo aumente também. Bom, se eu estiver a 2,5 centímetros da origem, aí eu passo a ter um fluxo resultante das três distribuições de carga. Da carga pontual, da primeira distribuição superficial de cargas e da segunda distribuição superficial de cargas. Tá? Aqui faltou um. Aqui é ρS, ρS2, tá, pessoal? Então eu tenho a densidade de fluxo da carga pontual, da primeira distribuição e da segunda. Repare que a segunda distribuição é uma distribuição negativa de fluxo. Então, nesse caso, ao invés de aumentar o fluxo vai diminuir. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, cargas negativas. Então, eu vou ter fluxos positivos no sentido e fluxo negativo que vai me resultar externamente 4,79 microcoulombs por metro quadrado. Então, o que tem que ficar claro aqui é que o princípio da superposição é válido tanto para o campo elétrico como é válido para a densidade de fluxo de campo elétrico. Tá? Apesar, lógico, isso já vem da própria relação entre a densidade de fluxo de campo elétrico e o campo elétrico. Tá? Aqui, como eu estou trabalhando com uma carga pontual, densidades uniformes, a gente consegue fazer esse somatório discreto. Se eu for para uma distribuição contínua ou para uma distribuição não uniforme, onde eu tenho uma expressão, aí a gente vai ter que começar a partir para integrações para poder resolver esse tipo de problema aí. Tá? Bom, a letra C, letra D quer dizer, é o seguinte. Agora é o seguinte, eu vou para uma distância radial de 3,5 centímetros da origem. Então, que densidade superficial de cargas uniformes eu vou estabelecer em R igual a 3 centímetros? Não tem R igual a 3 centímetros, eu tenho A em 0, em 1 e 1,8, se eu não me engano. E eu quero saber, se eu colocar aqui qual é a distribuição superficial de carga uniforme que eu vou colocar em R igual a 3 centímetros, para que em R igual a 3,5 centímetros eu tenha uma densidade de fluxo igual a zero. Ou seja, a contribuição dessa densidade de superficial que eu vou colocar em R igual a 3 tem que anular a contribuição dos demais. Essa que é a ideia. Então, lá em R igual a 3,5, eu vou ter a carga pontual, a primeira distribuição superficial de carga, a segunda distribuição superficial de carga, o erro permanece aqui embaixo, tá? Que é ρS2, e essa distribuição de superficial de cargas que eu ainda não sei, tá? A gente vai calcular. E aí é uma equação simples, tá, pessoal? Por quê? Eu vou somar tudo isso aqui e igualar a zero, que eu quero saber que em 3,5, reparem que a referência dos R's aqui é sempre 3,5, tá? O R aqui embaixo é onde eu estou querendo calcular a densidade de fluxo, não confundam. E o R aqui no numerador é onde eu vou calcular a carga de acordo com a distribuição superficial de cargas, tá, pessoal? Então, o R que está no denominador é o R da posição de referência, onde eu vou calcular a densidade. E esse R que aparece multiplicando a densidade superficial de carga no numerador é o R onde existe aquela distribuição superficial de carga. Por quê? Porque eu vou pegar essa distribuição superficial de cargas e multiplicar pela área da superfície esférica, que a define. E aí eu vou ter uma carga total nessa superfície esférica, tá? Esse é o tipo de problema que os alunos às vezes se confundem, porque colocam o mesmo R em cima e embaixo. Não. Por exemplo, a densidade ρS1
ela só existe na posição R igual a 1 centímetro, ou seja, R igual a R1. A ρS2 só existe em R igual a 2. E a ρS que a gente vai descobrir só vai existir na posição RS, tá? Que nesse caso é de 3 centímetros. Só que no denominador dessa equação, o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar a posição onde eu quero calcular a densidade de campo, tá? Que é R de fluxo de campo, que é, no caso, é R, que nesse problema é igual a 3,5 centímetros. Isso tem que ficar bem claro para não ter confusão depois na hora de resolver uma questão como essa, tá? Então, substituindo aqui os valores, igualando isso aí a zero, aí fazendo algebrismo, jogando, simplificando, etc e tal, a gente vai chegar a essa somatório simples aí de valores, coloca em evidência aí o AR unitário na direção unitária, e aí eu não tenho sentido mais trabalhar aqui com notação vetorial, até porque eu quero uma distribuição, e aí joga todo mundo para o lado de lá e isola ρS. E fazendo isso eu vou descobrir esse valor aqui para a distribuição superficial de cargas, que tem que estar posicionada em R igual a 3, tá, centímetros. Então aqui, o que acontece? Eu tenho aqui uma carga pontual Q na origem. A 1 centímetro tem uma distribuição positiva superficial. A 1,8 eu tenho uma distribuição negativa superficial. Depois eu vou estabelecer uma outra distribuição, a R igual a 3, também negativa, de forma que, se eu estiver numa posição R igual a 3,5 centímetros, eu vou ver aqui um fluxo total igual a zero. Quer dizer que não existe cargas? Existe cargas ali dentro. Só que a configuração da distribuição dessas cargas me leva nessa posição do espaço, em R igual a 3 centímetros, 3,5 centímetros, me leva a perceber uma densidade de fluxo de campo elétrico zero. Evidentemente, por consequência, nesta posição do espaço, eu não vou medir campo eletrostático. Ok? Existe carga? Existe carga. Só que, pelo princípio da superposição, enquanto uma distribuição de carga atua fazendo com que haja um campo elétrico numa direção e sentido, um outro conjunto de distribuição de carga faz com que ocorra um campo elétrico em outra direção e no mesmo sentido, fazendo com que, aplicando-se o princípio da superposição, somando-se as contribuições de cada uma dessas distribuições de carga, o campo elétrico, digamos, o campo elétrico eletrostático líquido, ou seja, o saldo dele na posição 3,5 centímetros é nula. Então a gente não vai ter campo elétrico ali fora. Esse é um princípio interessante porque, por exemplo, em cabos coaxiais a gente tem esse princípio. Enquanto no interior do cabo eu tenho uma corrente passando no sentido, eu vou estabelecer uma corrente em um sentido oposto, de forma que no interior do cabo coaxial eu vou ter campos. Só que fora eu não vou ter campo e a gente vai chamar isso de blindagem eletrostática depois. Tá? Isso chama blindagem. E aí eu não vou medir campo fora desse material. Ok, pessoal? Gente, alguma dúvida aí nessa correção? É importante entender esses conceitos para que depois não fique dúvidas, principalmente na resolução dos exercícios mais para frente e nos exercícios de avaliação, tá, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, no espaço livre eu tenho essa expressão para a densidade de fluxo de campo elétrico, tá? Na direção x unitário, na direção y unitário e na direção z unitário. 8xy a quarta na direção x, mais 4x ao quadrado z a quarta na direção y, mais 16x ao quadrado yz ao cubo na direção z, picocúlobes por metro quadrado. Então, eu tenho essa distribuição, por mais esdrúxula que ela seja, é uma distribuição de fluxo de campo elétrico aí dada. Bom, letra A. Determine o fluxo elétrico total que atravessa a superfície retangular
em Z igual a 2, em X indo de 0 a 2 e Y indo de 1 a 3 na direção Z. Tá? Então eu tenho um plano em X, delimitações em X, Y e um cálculo em Z. Tá? Bom, o fluxo elétrico total que atravessa a superfície retangular na direção Z vai ser dado através de uma integral e a gente vai usar a integral de fluxo para isso, para obter o fluxo. Reparem que eu não quero obter aqui a densidade, eu quero obter o fluxo total, o fluxo elétrico total, porque o D é uma densidade, então reparem que a própria unidade do D é em metro por metro quadrado. O fluxo é sempre dado em coulombs, tá, pessoal? Por quê? Porque o fluxo total através de uma superfície fechada vai ser igual à carga total contida dentro dessa superfície. Então, se eu estou calculando, para mim saber se eu estou trabalhando com densidade ou trabalhando com fluxo total, basta ver a unidade. Se eu tenho coulomb por metro quadrado, eu não estou trabalhando com fluxo total, estou trabalhando com densidade de fluxo. Quero contar quantas linhas de campo estão passando por uma determinada área de observação. Então, lógico, eu vou dividir isso aí por metro quadrado. Agora, quando eu obtenho a densidade, ou obtenho o fluxo total, aí eu vou obter também a carga total contida dentro dessa superfície nossa. Isso aí é a lei de Gauss, ok? Então, para que eu consiga calcular o fluxo total que passa por essa superfície, eu vou ter que fazer a integração em superfície fechada de dds. Lembrando que ds é o meu infinitésimo de superficial, que vai depender muito do sistema de coordenadas utilizados e da geometria e também da simetria do problema. Então, nesse caso, eu vou ter variações em x e variações em y. Então, aqui, o meu ds vai ser um dx, dy. Então, quanto é que vai valer essa área infinitesimal ds? O módulo de ds. O módulo de ds vai ser um dx e um dy. Mas eu quero o vetor ds. Então, vou multiplicar na direção normal a esse ds. Que no meu caso, a direção normal a esse ds está no sentido z unitário. Então, esse vetor ds, vai ser igual a dx, dy na direção z unitário, conforme está aqui. Para o cálculo, então, do fluxo total, eu vou fazer a integral em superfície fechada, dds, tá? Bom, para esse produto escalar aqui, se a gente olhar aqui, a única componente dele que não vai ser nula é a componente em z, né? Porque eu vou fazer a distributiva do produto escalar, aí eu vou ter z unitário escalar x unitário, 0, z unitário escalar y unitário, 0, z unitário escalar z unitário, 1. Então, a única componente que vai sobrar é a componente que está na direção z unitário da densidade de fluxo. Tá? Isso é óbvio, porque é a única componente que está saindo ali nessa direção e sentido. Então, esse produto escalar de ds vai dar 16x ao quadrado, yz ao cubo dx dy. Aí é integrar. Então, vou integrar com x variando de 0 a 2 e com y variando de 1 a 3. Tá? Z não interessa, sai fora da integral, e aí eu vou ter duas integrais muito simples de se resolver, como está aí, em x e em y. Logo, nessa região do espaço, eu vou calcular aí um fluxo total de 1.365,33 picocoulombs nessa região do espaço. Tá? Dúvidas, pessoal? Não, professor, o cálculo, tipo assim, não é tão puxado. Uhum. Eu particularmente, eu tô com uma dúvida, tipo, em enxergar o que eu tô calculando, entendeu? Eu acho que o grande desafio do eletromagno é justamente isso, a gente conseguir calcular e enxergar ao mesmo tempo que a gente está calculando. E às vezes eu me perco aqui. Tá. Basicamente, assim, o que é essa grandeza de densidade de fluxo de campo elétrico? Tá? O que acontece? Existe uma associação, e é pertinente a ponderação do Vinícius, a gente vai associar o campo elétrico que nós chamamos de linhas de campo. Tá? Toda
função vetorial, que define um campo vetorial, a gente pode associar as linhas de força, as linhas de campo, né? Que são linhas que vão ser traçadas ali, aonde esse campo é sempre tangente a essas linhas. E muitas das vezes eu quero calcular quantas linhas, essas linhas de campo, passam por uma determinada região do espaço. Se eu tenho alta concentração dessas linhas naquela região do espaço, é sinal que eu tenho alta concentração do campo ali. Vocês veem que existe uma relação direta entre elas. Então eu vou usar o que? Ao invés de eu trabalhar às vezes com o campo elétrico, eu posso trabalhar com o que nós chamamos de densidade de fluxo de campo elétrico. Ou seja, qual é o fluxo do campo elétrico que está passando em uma determinada região do espaço, mas não o fluxo total, em sim a densidade, ou seja, quantas linhas de campo, ou seja, quantos coulombs por metro quadrado passam por aquela região do espaço, ok? Porque todo campo vetorial eu posso associar fluxo a ele, porque eles estão viajando, eu tenho vetores que estão ali no espaço, estão passando. Então, qual é a densidade desse cara? Depois a gente vai associar isso à corrente também, tá? E aí ficar mais claro que quando eu vou ter cargas passando em uma determinada região, mas e aí eu vou ter uma corrente superficial de cargas, depois uma corrente mais para frente a gente vai usar a mesma estrutura matemática, não os mesmos conceitos, tá, Vinícius? Então eu vou usar essa estrutura chamada densidade de fluxo para poder saber que em determinada região do espaço, qual é a densidade dessas linhas de campo nessa determinada região do espaço, que vão estar diretamente associada a uma grandeza que me interessa, que é o campo elétrico. O que eu quero é isso aqui, o campo elétrico, tá? Só que quando eu uso a abordagem por densidade, eu passo a ter uma matemática mais simples para obter esse campo elétrico. Então por isso que a gente está trabalhando com densidade de fluxo elétrico, tá? Bom, fluxo é dado exatamente por essa expressão aqui. É o campo que eu quero saber que passa para uma determinada região do espaço, envolvo ele dentro de uma superfície de integração fechada, e aí eu vou saber quanto que passa por ali. Se for um campo elétrico, o fluxo total que eu calcule dessa forma vai me dar o que? A carga total contida dentro dessa superfície. Então, e aí vem exatamente a lei de Gauss. O que eu estou ganhando com isso? Estou ganhando da seguinte forma. Se eu tiver o campo elétrico, entendam pessoal, se eu tenho um D, eu tenho um E, tá? A relação é direta aqui, é linear. Então, ao invés de ter um D ali dentro, eu posso ter um E dividido por ε0. Tá? Um E vezes ε0, quer dizer. Então, o que acontece? Se eu tenho um campo elétrico, eu quero descobrir qual é a carga que está gerando aquele campo elétrico. Aí eu posso aplicar o conceito de fluxo elétrico, desse fluxo total. Se eu tenho a carga e eu quero achar o campo, eu posso aplicar o mesmo princípio para achar o campo. Entendeu, Vinícius? O que a gente tem feito aqui nesses problemas aqui é mais um approach mesmo e exercícios matemáticos. Mas a ideia física por trás disso, envolvendo muito cálculo para isso, conceitos de cálculo para isso, é exatamente isso. É simplificar, por exemplo, a obtenção de campos elétricos. Ao invés de eu ficar fazendo integrais cada vez mais difíceis, com distribuições, etc., eu uso esse princípio do fluxo de campo elétrico, ou o princípio de fluxo de campos vetoriais através de regiões do espaço, para que nós possamos obter esse campo, a descrição desse campo aí. Tanto que depois, quando que a gente viu, que o divergente desse campo vai ser exatamente igual à densidade de carga contida. Ou seja, ao invés de fazer integrais agora, eu posso fazer derivadas, que são muito mais simples, e eu obtenho o campo. Porque existe essa relação direta entre o fluxo do campo elétrico com a densidade volumétrica de cargas, a densidade que houver ali dentro. Ok, pessoal? Nesse momento a gente está fazendo mais um approach de matemático mesmo, mas existe todo um conceito para fazer esses cálculos mesmo. Vamos lá, letra B. Determine o campo elétrico na posição 2, menos 1, 3, tá? Conforme está descrito aqui. Ou seja, agora, dado aquele fluxo de campo elétrico, dado aquele fluxo de intensidade de campo elétrico, eu quero obter o campo elétrico nesse ponto específico, tá, pessoal? Febre não, filho.
Ou seja, olha aqui a relação direta aqui sendo aplicada, ó, no espaço livre, D sobre ε0, e aí eu já obtenho diretamente a expressão do campo elétrico. Substituo x, y, z por 2 menos 1 e 3, temos aqui direto aqui, ó, o campo elétrico, tá? Bom, determine o valor aproximado para a carga total contida em uma esfera incremental, ou seja, uma esfera diferencial, localizada em 2, menos 1 e 3 e tendo um volume de 10 a menos 2, 12 metros cúbicos. Tá? Então vamos imaginar que eu vou pegar uma esfera bem pequenininha e vou colocar essa carga lá dentro. Nesse caso, pessoal, a carga total vai ser igual à integral volumétrica de ρdV. Nós vimos lá que aplicando o teorema de Gauss, eu vou ter que o divergente da densidade de fluxo é igual à densidade volumétrica de carga, que vai ser aproximadamente essa carga total dividida por esse volume ΔV, que é um volume infinitesimal. Por que tem esse aproximado aqui? Porque isso aqui é um ΔV, tá, gente? ρV é no limite em que ΔV tende a zero. Então, a carga total pode ser aproximadamente escrita por essa expressão aqui, ó. Esse volume infinitesimal vezes o divergente do fluxo de campo elétrico. Bom, a expressão do fluxo foi dada, está aqui. Calcular a divergência é calcular as derivadas parciais em x, y e z, em cada uma das componentes, tá? E somar tudo. Fazendo isso, nós vamos ter essa expressão aqui para o divergente da densidade de fluxo de intensidade de campo elétrico, tá? Naquele ponto específico, 2 menos 1 e 3, substituindo aqui as coordenadas, e multiplicando pelo volume, o volume ΔV está dado aqui, ó, 10 a menos 12 metros cúbicos, eu vou ter que aproximadamente a carga que está gerando esse fluxo é de menos 2,3 vezes 10 a menos 21 coulombs, tá? Então, ou seja, se eu colocar essa carguinha dentro desse volume de 10 a menos 2 metros cúbicos e nesse ponto P 2 menos 1, 3, qual que seria a carga que ele estaria medindo através dessa densidade de fluxo? Algo como isso. Estaria passando ali naquela... Ele estaria medindo o fluxo devido a essa carga aí, essa distribuição de carga, esse volume de cargas aí no espaço, tá? Bom, determine a expressão para a densidade volumétrica de cargas associada com cada campo D a seguir. Espera aí, deixa eu ver se fechou aqui, ó, só para perguntar para você. A, B, C, D. Fechou. Ok? Então, o que esse problema aqui, pessoal, enfatiza? Vamos lá. Dá um refresh. Densidade. Estou falando de densidade de fluxo, tá? Quando a gente pega aqui o material, e aí vale a pena a gente dar uma resgatada aqui, material. Gente, está muito quente, pela madrugada. A densidade, vamos lá. A densidade de fluxo elétrico D é um campo vetorial e um membro da classe de densidade de fluxo de campos vetoriais oposta à classe de campos de força que inclui a intensidade de campo elétrico. A direção e sentido de D em um ponto corresponde à direção e o sentido das linhas de fluxo naquele ponto, tá? Ou seja, quando eu determino o fluxo, e essa aqui são as linhas de fluxo, tá aqui marcadas aqui no... Deixa eu colocar em vermelhinho para vocês e resgatar isso aí lá do nosso... A gente viu lá no... Quando a gente trabalhou essa parte de... Então, aqui em vermelho são as linhas de densidade de fluxo aqui. A direção e sentido do campo vai ser sempre tangencial a essas linhas, tá? Essa que é a ideia, quando estabeleço essa estrutura. E aí eu quero saber qual é a densidade dessas linhas que passam em determinada região do espaço. É uma construção matemática, tá, pessoal? Isso que a gente tem que entender, que a lei de Gauss, ela é uma construção matemática, tá? Densidade de fluxo de campo não é algo que aplica somente a campo elétrico.
Eu posso aplicar isso para qualquer campo vetorial, tá? Qualquer campo que eu consiga fazer esse cálculo no espaço, tá? E é uma estrutura matemática, é um conceito matemático. Então, estou trazendo um conceito matemático para dentro dessa parte de campos eletrostáticos para facilitar exatamente a obtenção do campo elétrico, o cálculo de campo elétrico devido a distribuições de cargas. E aqui a gente definiu essa densidade. Por exemplo, se eu pego uma carga pontual, a densidade de fluxo vai ser radial e, nesse caso, o campo elétrico também vai ser paralelo a essas linhas de fluxo de campo. E aí, ó, se eu tenho uma superfície esférica envolvendo, eu vou pegar a carga total dividido pela área interna ali, tá? Ou seja, se o fluxo total é igual à carga total, quanto é que é a densidade de fluxo? Pega a carga e divide pela área com que esse fluxo vai ter que se distribuir. Essa carga total vai se distribuir. E aí eu consigo chegar na expressão da densidade de fluxo devido a uma carga pontual. Se a gente olhar isso aqui para a relação com o campo elétrico, então eu tenho essa relação de cara aqui, D igual a ε0 e apenas no espaço livre, tá, pessoal? Quando a gente for ver de elétricos, eu vou ter que acrescentar um fator aqui e aqui eu não vou ter ε0 mais, eu vou ter a permissividade do meio. Beleza? Então vamos lá. Para o próximo exercício aí. Gente, está muito quente, pela madrugada. Tá. A chuva parece que abafou mais, né, professor? Nossa, tá quente pra caramba. E o IMET, na realidade, aumentou a classificação de risco aqui de Vitória de perigo para alerta vermelho. Nossa, tá muito quente. Vamos lá, fazer mais um aí. Determine a expressão para a densidade volumétrica de cargas associadas a cada um dessas densidades de fluxo elétrico aqui. Aqui, pessoal, é aplicar o teorema da divergência da densidade de fluxo direto, tá? D é igual a ρ. Pronto, divergente de D vai ser igual a densidade volumétrica de cargas. Naquele exemplo que eu acabei de dar aqui do Faraday, aqui retornando aqui dessas densidades, seria... Sumiu aqui o meu... Fecha agora. É possível fazer um cálculo experimental desse D? É possível, tá? É possível, e aí eu consigo estimar a densidade de carga que está ali dentro. Qual é o objetivo desse exercício aqui, pessoal? Vocês verem o divergente sendo aplicado em coordenadas cartesianas, em coordenadas esféricas e em coordenadas cilíndricas. Quer dizer, coordenadas esféricas e em coordenadas cilíndricas, tá? Como é que é a expressão do divergente? Se a gente for aplicar o divergente em coordenadas cartesianas, aí é o mais fácil, tá? Vai ser a derivada parcial em relação a x, da componente x do divergente, mais da densidade de fluxo, a derivada parcial em y da componente y e a derivada parcial em z da componente em z. Aí é aplicar direto, tá, pessoal? Derivada direto, e aí vocês vão obter um valor escalar. Então, nesse caso, para essa densidade de fluxo dada, a densidade volumétrica de cargas é dada por essa expressão aí. Como eu quero calcular no ponto 2, 3, menos 1, aí agora a gente vai substituir ali dentro e para obter esse resultado, tá? Tá aqui, ó. Então, o que é importante aqui é que vocês entendam a expressão, a forma de obtenção dessas expressões aí. Aqui ele botou em evidência, ó, se bem que aqui não fez nada aqui. Botou em evidência o 4y sobre z ao cubo, e aí eu tenho a expressão para a densidade volumétrica de cargas aí. Então, ou seja, para esse fluxo dado, para essa densidade de fluxo dado, como é que está distribuída a carga que está gerando essa densidade? Por essa expressão aqui, tá? Lembrando que isso aqui é ρV. Se eu quiser a carga total, aí eu vou ter que fazer uma integral volumétrica de ρV dV, tá? Aqui eu só estou tendo a densidade volumétrica, tá? O divergente da densidade de fluxo me dá a densidade volumétrica de cargas. Agora, se eu estiver trabalhando com coordenadas cilíndricas, a expressão do divergente muda. Então, vou ter 1 sobre ρ, derivada parcial de ρ vezes a componente de D na direção ρ, mais 1 sobre ρ da derivada parcial em relação a φ da componente
de D na direção φ, mais a derivada parcial em Z da componente em Z da densidade. Então, ou seja, o cálculo divergente ele passa a ter uma cara mais feia, tá? Porque agora eu estou trabalhando com nas coordenadas cilíndricas. Então a cara desse divergente muda. Evidentemente, existe toda uma dedução para isso, tá? Mas a gente não vai se apegar a isso. O que vocês têm que saber é, se eu estiver trabalhando com simetrias esféricas, ou simetrias cilíndricas ou cartesianas, saber usar corretamente a expressão do divergente. Bom, vou derivar a primeira aqui em função de ρ, mas primeiro multiplicar por ρ, tá? Vou derivar a segunda em relação a φ e derivar a terceira em relação a z. Tá? A terceira, evidentemente, vai dar zero, porque não depende de z. E aí passa a ter derivadas simples, diretas aqui, por exemplo, seno de φ, z seno de φ sai de dentro dessa derivada parcial em relação a ρ. Não tem sentido estar aqui. Não tem por que derivar, porque não depende de ρ, derivação parcial. Aqui o z, por exemplo, sai de dentro da derivada parcial, porque não depende de φ. E aí passo a ter uma derivada simples. O divergente é dado por essa expressão aqui. Isso cancela com isso, ou seja, a densidade volumétrica de cargas nesse caso é zero. Tá? Devido a essa se eu estiver no espaço e medir uma densidade de fluxo elétrico dado por essa expressão aqui, eu vou obter que a densidade volumétrica de cargas que está gerando, está relacionada a esse cara é zero. Pessoal, mas não entendi, por que é zero? Lembre-se que isso aí é carga líquida, tá, pessoal? Então, eu posso ter cargas, mas dentro da carga líquida vai dar zero. Terceiro, digamos que eu tenho uma distribuição como essa. Faltou aqui na direção radial, θ e φ, tá? Aí, pessoal, em coordenadas esféricas, a cara do divergente é muito pior. 1 sobre r quadrado, dr, r ao quadrado vezes a componente na direção r, mais 1 sobre r seno de θ, dθ, vezes seno de θ vezes a componente na direção θ, mais 1 sobre r seno de θ, dφ dφ. Tá? Essa é a expressão do divergente em coordenadas esféricas. Evidentemente, eu não vou cobrar isso que vocês fiquem decorando isso. Né? Vocês vão saber, vocês vão ter para consultar e vão poder resolver isso aí. Mas é bom entender que existem essas particularidades. Bom, substituindo aqui a componente na direção radial, a componente na direção θ e a componente na direção φ, e realizando as derivações específicas, tirando aqui de dentro, por exemplo, que não depende de r, sai de dentro da derivada parcial em relação a r, quem não depende de θ sai daqui de dentro, tá? Aqui a seno de θ vezes cosseno de θ vira seno de 2θ sobre 2, identidade trigonométrica direto. Aqui o cosseno de φ depende só apenas de φ, então ele fica quietinho ali dentro. E aí eu faço a derivada. A primeira derivada vai resultar em 2r, a segunda derivada 2 cosseno de 2θ sobre 2, aqui é a substituição de variável, tá pessoal, para fazer a derivada, depois regra da cadeia direto, menos seno de φ, tá? E aí eu vou ter essa equação aqui para o divergente em relação a D. Aí tem todo um trabalho aí, algebrismo aí, que vocês podem depois querer exercitar aí, trabalhando com identidades trigonométricas, e aí vocês vão chegar no resultado que é zero também, tá? A densidade volumétrica de cargas aí também vai ser zero nesse caso aí, ok? Então, é mais um exercício de cálculo, tá, gente, do que propriamente dito eletromag. Eletromag está a entender que a divergência da densidade de fluxo vai estar relacionada com a densidade volumétrica de cargas que está gerando, induzindo aquele fluxo elétrico, está dando aquele fluxo elétrico ou aquele campo elétrico. E aí quando eu falar de densidade de fluxo elétrico também, tá? O que é importante é entender que a relação física aí nesse caso. No entanto, existe também a questão matemática, que é a aplicação direta aí desses divergentes aí, ok? Dúvidas aí, pessoal? Ok. Bom, vamos fazer mais uma hoje ainda. Deixa eu ver quantos tem aqui exercício. Quantos tentaram, pelo menos olhar esses exercícios aí? De terça para
Semana passada para cá, acho que quase ninguém, né? Ou ninguém. Ou me arrisco a falar que ninguém fez. Ninguém nem olhou o exercício. Estamos com 14 alunos aí. Só 2 fora. Bom, tem que olhar, galera, porque e trazer dúvidas, principalmente para a próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira vou resolver um ou outro exercício, dar uma passada aí nos conceitos, né, gerais com vocês para revisar aí, dar um tira dúvida aí para a prova da próxima terça-feira. Então é importante que vocês pelo menos deem uma passada aí nos exercícios para entender o conceito. Isso que o Vinícius ponderou é importante, que é entender exatamente o que está sendo calculado, tá? Bom, vamos lá, vamos resolver mais uma, pessoal. A superfície cilíndrica em ρ igual a 8 cm contém uma densidade superficial de carga ρS, dado por essa expressão aqui, ó. 5 vezes exponencial de menos 20 módulo de Z nanocúlomos por metro quadrado. Tá? Então, qual que é a densidade, qual é a quantidade de carga total presente dentro dessa configuração? E quanto ao fluxo elétrico, quanto o fluxo elétrico deixa a superfície em ρ igual a 8 cm, Z indo de 1 a 5 cm e o φ de 30 graus a 90 graus. Primeiro, para calcular a carga total, tendo uma densidade superficial de cargas, a gente vai ter que integrar, né? Então, eu vou integrar a distribuição superficial de cargas, tá? Com Z indo de menos infinito a mais infinito, porque ele está distribuído sobre o eixo Z. O ρ a uma distância ρ, com φ variando de 0 a 2π, tá? Resolvendo essa integral, pessoal, vocês vão ter uma integral em dφ e uma integral em dz. Essa integral em z pode ser quebrada de menos 0 a menos infinito a 0 e de 0 a mais infinito, tá? Eu vou fazer a integração em duas partes aqui. E aí, nesse caso, o módulo vira menos z e z, tá? Então, pessoal, resolvendo aí, eu vou obter essa expressão aí para a carga total nessa superfície cilíndrica, tá? Com z tendendo a menos infinito e z tendendo a mais infinito, tá? Que é a integração direta aqui de exponencial de 20z ou exponencial de menos 20z. Trabalhando, tá aí o cálculo que é bem simples, ou seja, qual é a carga total nessa superfície? 0,25 nanocoulombs para essa distribuição de cargas aí, tá? Lembrando que dada a distribuição, para eu obter a carga total, eu tenho que integrar para isso. Bom, agora vamos ao seguinte, eu quero saber o fluxo através nessa região aqui do espaço, tá? Com θ variando de 30 a 90, Z indo de 1 a 5 centímetros, tá? Essa cunha cilíndrica aqui no espaço. Então eu vou ter aqui uma cunha cilíndrica, né, como se fosse uma fatia de um bolo no espaço. Eu quero saber o fluxo que deixa essa região do espaço aqui, o fluxo elétrico que deixa essa região do espaço. Primeiro, eu quero obter a carga que vai estar contida dentro dessa região do espaço. Eu tenho uma distribuição superficial de carga, eu tenho uma expressão para essa substituição superficial de carga, né? Então, para essa região do espaço, quanto dessa carga total nessa distribuição cilíndrica está contida nessa cunha aqui? A ideia é essa. Então, eu vou mais uma vez integrar. Só que eu vou integrar o seguinte, o meu Z vai de 0,01 a 0,05, que está em centímetros, e o meu φ vai de 30 graus, π sobre 6, a 90 graus, π sobre 2. Aí a integração muda um pouco, principalmente a integração na parte do Z. Eu não posso fazer aquela integração em duas partes, tá? E aí, nesse caso eu vou fazer a integração normal, que também não é nenhuma dificuldade de fazer trabalhar com essas integrais. Então, dentro dessa, e aí substituindo os valores, etc e tal, dentro dessa cunha, eu vou ter uma quantidade total de carga de 9,4 picocoulombs, tá?
Lembrando que na letra A eu calculei a carga total dessa estrutura cilíndrica, 0,25 nanocoulombs. Nessa região delimitada do espaço, dessa cunha cilíndrica específica, eu vou ter essa quantidade de cargas lá dentro, tá? Bom, o que esse exercício aí deixa aí claro para a gente? Dada uma distribuição superficial ou volumétrica ou linear de cargas, para eu obter a carga total, eu vou ter que trabalhar com integrais. Sejam integrais superficiais, sejam integrais lineares, sejam integrais volumétricas. E aí a obtenção do ds, ou do dv, ou do dl vai depender da simetria e do problema. Por quê? Porque aqui, ó, a superfície cilíndrica se encontra em ρ igual a 8 centímetros. Então eu já fixei o ρ. Então o meu ds ele vai depender de quem? Das outras duas coordenadas, que no caso de uma distribuição cilíndrica vai ser o dφ e o dz. Eu poderia ter fixado z, então eu teria um z dρ dφ. Então eu tenho que entender qual coordenada está fixa na distribuição superficial e quais coordenadas estão variando para poder resolver o problema. Então aqui eu tenho uma distribuição superficial cilíndrica de raio igual a 8, tá? Que tem aí indo de z de menos infinito a mais infinito e o φ variando de 0 a 2π. Esse menos e mais infinito, por mais absurdo que isso pareça, eu já expliquei. Eu posso ter, por exemplo, uma distribuição superficial ou um condutor cilíndrico longo e eu estou bem próximo desse condutor cilíndrico. Então eu vou aproximar z de menos infinito a mais infinito, por exemplo. Na hora de fazer os cálculos aí para obter cargas, fluxo, campo, o que eu quiser aí depois corrente, campo eletromagnético. Esses approaches são bem utilizados aí mais para frente também. Bom, vamos resolver mais um. Deixa eu fechar aí a noite aí. Seja a densidade de fluxo elétrico igual a essa expressão dada, 4xy na direção x, mais 2 vezes x ao quadrado na direção y, mais 4yz na direção z, coulomb por metro quadrado. Calcule as integrais de superfície para determinar a carga total contida dentro de um paralelepípedo, onde x vai de 0 a 2, y de 0 a 3 e z de 0 a 5. Então o que acontece? Eu vou ter essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura. Só que aí, pessoal, é um paralelepípedo. Então eu vou ter a tampa superior, a tampa inferior e as 4 laterais aqui. Ou seja, eu vou ter 6 integrais no total para resolver aqui, tá? A tampa superior xy, menos xy, xz, yz em cada uma dessas direções. Então, essa integral de superfície fechada, isso é cálculo, passa a ser composta pela a integral aqui, ó, a tampa superior, tampa inferior, z igual a 0, z igual a 5, lado direito, lado esquerdo, frente e trás. Então eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 integrais para resolver esse problema. Tá? Então, certamente vocês devem lembrar lá de cálculo, quando eu tenho uma derivada, uma integral superficial, ela pode se desdobrar, em superfície fechada, ela pode se desdobrar em mais de uma integral de superficial. Que pela configuração do problema eu tenho essa característica aí. Eu tenho as duas tampas, frente e trás do meu paralelepípedo, esquerda e direita do meu paralelepípedo, tá? O que me diz esquerda e direita? Exatamente a direção dos vetores unitários, que vai estar ligado aqui a ds. Então aqui eu vou ter um dx, dy na direção y unitário, um dx, dy na direção menos y unitário, um dx, dz na direção x, e assim segue, tá, pessoal? Bom, aí é trazer para aqui o resultado dos produtos escalares.
Se aqui está na direção Z, quem vai sobreviver desse produto escalar? Apenas a componente em Z da minha densidade de fluxo. Se aqui está na direção Y, quem vai sobreviver aqui? Apenas a componente em Y da minha direção de fluxo, densidade de fluxo elétrico. Se aqui está na direção X ou menos X, do produto escalar, só essa componente aqui vai sobreviver. Substituindo então em todas as integrais, eu vou ter essas integrais definidas. dy dx, dy dx. Tampa superior, tampa inferior. Tá? Z igual a 0 inferior, Z igual a 5. Ou seja, o valor de Z aqui para resolver essa integral é 0. O valor de Z aqui para resolver essa integral é 5. Bom, aí eu tenho Z dx, o resultado aqui, ó. Z dx está aqui e aqui. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Tá? O menos vem da onde? Do sinal do menos a x, na direção negativa de x. Frente e trás. Com x fixo, fixando x igual a 2 e fixando x igual a 0. A primeira integral vai dar 0, porque z é igual a 0. A última integral vai dar 0, porque x é igual a 0. As demais integrais são de resolução simples e direta. E aí a gente vai ter aqui dentro desse paralelepípedo, eu vou ter um total de 360 coulombs de cargas aí. Bom, pessoal, o que tem que ficar fixo também desse problema? É exatamente essa integração aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui uma integração direta, né, simples, mas divido a essa configuração aqui da minha superfície, a integral se desdobra em 6 integrais. Então, problemas como esse, especificamente como esse, a simetria e a escolha correta da superfície através do qual eu vou calcular o fluxo é muito importante para eu desdobrar, ou seja, uma resolução mais simples, ou dependendo do que eu escolher, eu vou ter uma resolução mais complexa. Bom, pessoal, dúvidas aí? Já acabei de baixar a lista de presença, nós estamos aí com 14 alunos presentes, 2 faltosos, o David e o Eric, se eu não me engano, não estão aqui presentes hoje. Na próxima quinta-feira a gente vai ver mais os 2 ou 3 exercícios que faltam ali, dar uma repassada nos conteúdos para que na outra terça-feira vocês possam fazer a primeira avaliação. Ok, pessoal? Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma ponderação? Então tá bom, galera. Então semana que vem, quinta-feira a gente retorna aí. Por enquanto tá tudo tranquilo. E a gente se vê quinta-feira, galera. Até lá então.